tem aula no domingo, no sábado, na segunda-feira, na sexta-feira, e todos os dias da semana, como é de praxe, eu faço isso, principalmente na validade das coisas. Talvez, muitos daqueles que não gostam da minha presença, o vereador, o senhor, o colega questão, mas eu não vou deixar jamais de visitar ao povo que me ofereceu, que deu esse nome de responsabilidade da população legislativa que vai representar legal hoje. Senhor presidente, senhor vereadores, nós estamos com uma visão muito, eu acredito, madura, porque o nosso prefeito já está chegando aos 6 meses de administração. Eu acredito que já começou a fazer a melhora, especial na saúde. A minha matéria não é para falar da saúde, mas eu torno um assunto assim para os vereadores, aqui falaram anteriormente, citou a da matéria. 22 de janeiro de então não devemos falar só da matéria. Mas sabemos que a dificuldade do nosso município é essa aí. Também a parte da Associação de Desenvolvimento Comunitário da Baixa Turquia. Porque eles estão aí reivindicando seus direitos e estão tendo um problema com a oralidade. Aquele problema com a oralidade existe não só agora, é há mais de 20 ou 30, 40 anos que aquele buraco existe. Se passaram vários prefeitos, se passaram vários vereadores, talvez a população não tiveram, porque quando chove, cria aquela coisa. Ninguém liga. Não, porra, não. Fizeram um manifesto. Eu até, 2 dias que eu estive lá na variedade do Guia Lisboa, eu vi a dificuldade que nós tínhamos aqui que passar. Então não vamos ficar aqui quietos, calados, sabendo que o problema existe. Qual é a nossa solução? Vamos começar os trabalhos. Já foi feita a edificação, a pavimentação, o asfalto, o calçamento, estaria a licitação, já falaram aqui dos pregões. Eu vou voltar, senhor presidente dos vereadores, aos 15 minutos, eu vou ter o próximo expediente e vou relatar mais coisas que talvez os vereadores não tenham conhecimento, talvez os vereadores não estão fazendo, talvez os vereadores não visitem suas comunidades, saírem da coordenadora. Eu gostaria de, nos próximos 15 minutos, vocês vão ouvir o que eu tenho para falar aqui sobre as minhas investigações, e o meu conhecimento por as áreas, e por que eu estou aqui, e por que pode operar. Depende de Deus, então, se aqui há 4 anos nós devemos ficar ou 20 anos, dependendo da apresentação de cada um dos vereadores, que tem a responsabilidade de conhecer e que não venha criticar. Porque críticas sem solução para mim você. Senhor presidente, no momento do grupo, meu expediente, eu tenho que dizer. Muito obrigado. Eu estou falando consigo, meu vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar o amigo, advogado Fácil, Oswaldo Cardoso, Mário Alberto, Marcos Santos, saudar a todos os moradores da Baixa Turquia aqui presentes, saudar a associação, enfim, o meu boa noite a todos também que nos escutam através da Santa Cruz FM, a todos da imprensa, a todos presentes na galeria. Hoje estou pequeno expediente nessa noite para falar das indicações que faço, da indicação número 345, da necessidade de implantação de uma unidade de terapia intensiva neonatal nessa cidade. Nós não temos uma unidade de terapia intensiva para os recém-nascidos. A falta de espaço para atendimento de bebês prematuros ou aqueles com complicações respiratórias, hemorragias intercerebrais e infecções que podem levar à morte ou em alguma sequela de saúde é um dos grandes problemas enfrentados pela cidade de Cruz das Almas e cidades circunvizinhas. A unidade de terapia intensiva, UTI, neonatal, é um local específico do hospital para onde os bebês recém-nascidos que apresentam algum risco de vida são encaminhados. O setor normalmente é composto por 2 enfermeiros e um médico que ficam em regime de plantão 24 horas. Os
espero que o prefeito Raimundo Jean, junto com o secretário de saúde, possa estar implantando essa unidade de terapia intensiva neonatal que realmente precisa para os nossos municípios. Outro que faço nessa noite é o projeto de lei número 030, número 70, que dispõe sobre medida de reaproveitamento do óleo vegetal, o óleo de cozinha e seus resíduos em nossa cidade e da outras providências. Nós sabemos que muitos desses óleos são jogados na rede de esgoto, jogados no solo. Nós estamos discutindo aí tanto reciclagem, algumas outras matérias aqui. Sessão passada, falei aqui com relação ao meio ambiente e reaproveitamento dos materiais, então também falo aqui hoje do óleo vegetal. O presente projeto de lei dispõe sobre medida de reaproveitamento do óleo vegetal e seus resíduos e da outras providências. De acordo com o seu artigo 1º, visa regulamentar a coleta do óleo vegetal e seus resíduos utilizados para determinar seu reaproveitamento com o fim de minimizar os impactos ambientais que seu despejo inadequado pode causar. Assim como em muitas cidades no país, o trabalho de coleta de óleo vegetal já existe em muitas almas, porém ainda de forma muito tímida. Com a presente propositura em vigor, teremos avanços significativos no reaproveitamento de resíduos, colaborando sobremaneira para a preservação do meio ambiente, Contamos com o apoio de todos os colegas vereadores para que a gente possa estar aprovando esse projeto de lei. Então, mais um projeto de lei visando o meio ambiente, visando que a gente possa estar protegendo os mananciais. Esse projeto de lei que faço nessa noite. Estarei usando o grande expediente para poder falar de mais matérias. Inclusive, eu sei que tem muita gente estudando hoje, teve tantas e tantas coisas que foram ditas durante a semana por emissoras de rádio com relação aqui a Baixa Furinha. Então, para aqueles que estão nos estudando, os moradores que estão nos estudando e aqueles que vêm acompanhando o mandato do vereador Paulo, eu queria discorrer um grande expediente sobre esse e demais assuntos. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Nós gostaríamos de informar aos senhores vereadores e a todos os presentes que a sessão da Câmara está sendo transmitida pela rádio Santa Cruz FM, está sendo também transmitida pela Rádio Voz Coletiva, AM 260 e também pelo site da Câmara, Câmara Cruz das Almas.gov.br. Nós temos as sessões sendo transmitidas por esses meios de comunicação e outros segmentos. Nós gostaríamos de passar agora ao grande expediente. Está escrito o vereador Valdécio Filho, por 15 minutos. Antes do vereador iniciar a sua falação, eu gostaria de convidar o vereador Eduardo para compor a segunda secretaria, por gentileza. Senhor presidente, membros da mesa diretora desta casa, nobres vereadores, funcionários da Câmara, povo de minha terra, sou um homem feliz e extremamente agradecido pela oportunidade de ser um instrumento da vontade de Deus para diminuir o sofrimento do meu povo, da minha gente, por batalhar sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade, pelo
abençoados. Infelizmente, aquela cruz das almas dos tabuleiros de frutos cobertos, crescendo em vigor e riqueza, vem sendo sacrificada aos poucos, num ritual perverso, desumano e irresponsável. Assistimos atualmente a derrota da virtude pelos vícios. Assistimos a um rei mal coroado, apelidado de doutor, trilhar por caminhos derivados de desrespeito, de improbidade e de desonra. É com pesar que utilizo-me do grande expediente para trazer aos senhores e às senhoras denúncias gravíssimas. Denúncias gravíssimas. Indícios veementes de corrupção acontecendo em nosso município. Estive no dia 4 deste mês, na terça-feira passada, juntamente com o vereador Oswaldo da Paz e a promotora de justiça, a doutora Milena Soares da Rocha, para fiscalizar o pregão da licitação, da limpeza e da coleta de lixo urbano. O cenário que encontramos dentro da prefeitura era dantesco. Aliás, não posso nem chamar de mais prefeitura, ex-prefeitura, porque aquele prédio histórico, aquele prédio solene, onde o prefeito despachava e tomava suas decisões, foi inadvertidamente desativado e transferido para um local alugado. Infelizmente, as coisas acontecem dessa maneira por aqui. Esquece que o povo merece e precisa participar das decisões do município. Mas devo dizer aos senhores e a vossas excelências, nobres vereadores, que senti vontade de chorar naquele dia. Tamanha a tristeza, tamanho o descuido a que passa atualmente a nossa cidade. A licitação da limpeza pública, e quando digo isto, venho lastreado em documentos comprobatórios das minhas alegações. A licitação da limpeza pública, no primeiro pregão, recebi a notícia de que ela foi suspensa arbitrariamente porque as empresas que não participavam do esquema denunciaram na delegacia as atrocidades que ali estavam acontecendo. E pasmem, nada foi constado em ato oportunamente, vereador. Não lhe concedei a parte e lhe digo de antemão porque Vossa Excelência não estava lá para fiscalizar os desmandos do seu prefeito. É prerrogativa minha, vereador. Presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência advertisse o vereador Neil da Farmácia de que é uma prerrogativa minha conceder ou não o abate à Sua Excelência. 4 empresas participaram da licitação da limpeza pública: a CND, a Ecolube, a Ferreira e a AS. Na fase de abertura de propostas, foi declarado vencedora do certame a empresa CND, uma empresa cruisalmense, que ofertou um menor lance na ordem de R$2.358.000 para fazer a limpeza pública e a coleta de lixo de nossa cidade pelo período de 12 meses. Pude verificar que a documentação da empresa estava regular quanto à sua habilitação e classificação. Acontece que o pregoeiro, aquele então Marcelo de Salvara, vereador Oswaldo, veio de outra cidade, não sei por ordem de quem, perpetuar os seus desmandos, e sabem, povo de minha terra, o que ele fez? Sabem, com a arbitrariedade do mundo todo que parecia que morava no peito dele. Ele desabilitou as 3 primeiras colocadas
poder. E pasmem ainda, Vossas Excelências, queriam contratar a quarta colocada pelo valor irrisório de R$3.785.100. Numa matemática rápida, a diferença da primeira colocada para a quarta é de apenas R$1.427.100 de ônus, de desvio dos cofres públicos. Concedo a parte da Vossa Excelência que estava fielmente cumprindo o seu papel de vereador, fiscalizando os desmandos que ora estavam acontecendo terça-feira passada. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Vossa Excelência está tão brilhante que eu não ia pedir a parte, mas como o pequeno diferente é muito pequeno, não dá para a gente discorrer. O que mais me chamou espanto a nós, vereador, foi saber que a Ecolube foi a empresa que apresentou as piores irregularidades do certame. Essa empresa, ela tem sua filial em Salvador, mas está negativada, toda irregular em Salvador, abriu uma sede em Catu para tirar certidões de Catu. Mas o contador se embananou tanto que no balancete, ora ele apresentava dados de Catu, ora apresentava dados de Salvador. E vai ter um problema. O microfone está dando problemas. E além disso, Vossa Excelência, essas uma série de irregularidades, às vezes apresentava a sede, o endereço de Catu e o endereço da Picube em Salvador. E o que é pior, uma empresa que está participando do certame para a coleta de lixo e limpeza urbana está com débito no IBAMA, está com processo tramitando no IBAMA, está com a certidão positiva no IBAMA, com débitos no IBAMA. Imagine, senhores e senhoras, nossos colegas vereadores, essa empresa estava montando um esquema pesado para classificar uma empresa totalmente irregular. Isso só, Vossa Excelência, não queria tomar tempo do belíssimo discurso que Vossa Excelência profere nesta noite. Agradeço a parte de Vossa Excelência e devo dizer a Vossa Excelência que vossas informações foram por demais esclarecedoras. É bem verdade, uma empresa que é contratada para a prestação de serviço de coleta de lixo urbano, impipinada nos órgãos de fiscalização ambiental, INEMA e IBAMA, será que é esse o caminho? Devo dizer a Vossas Excelências que o nome disso é superfaturamento. Devo dizer, em outra palavra, o nome disso é direcionamento de um procedimento licitatório. Devo dizer a Vossas Excelências que a licitação tem como princípio básico a isonomia e a livre concorrência dos participantes, e o que o pregoeiro fez foi direcionar de maneira assintosa, explícita, para homologar um acerto anterior e colocar dentro de nossa cidade uma empresa que já veio para quedas irregular para superfaturar uma licitação em R$1.427.100. Isto no primeiro ano, considerando que no segundo ano haveria renovação de contrato, mais repactuação, mais aditivos contratuais de outra ordem. Quanto o município pagaria nesta conta? Corrupção, devo dizer a Vossas Excelências, não significa que alguém foi furtado em alguma coisa, mas que uma sociedade inteira foi furtada pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem. É isto que queremos para a nossa cidade? É este o comportamento que deve ter, como costumo dizer, este rei mal coroado, apelidado de doutor? Como se não bastasse uma licitação que aconteceu anteriormente, e peço perdão ao povo de Cruz das Almas,
mais com matemática. Me ajudem a bater essa conta. 2.547.000 reais. Isso dá para comprar 80 carros novos. O resto que ainda sobra, o pequenino resto que ainda sobra, dá para pagar seguro, dá para pagar revisão, manutenção por pelo menos 2 anos. E considerando que dentro de 2 anos havia necessidade pela obsolescência de se renovar a frota, a gente poderia leiloar esses 80 carros e reaver para o município parte do dinheiro investido e recomprar novamente 80 carros novos. Aonde é que isso vai parar, minha gente? Eu amo demais esse chão. Quando disse no discurso de Cláudio que serei eu um exímio caçador, e jamais deixarei que aves de rapina venham usurpar o crescimento e o progresso do nosso povo, eu não estava mentindo, não. Foi assim que fui criado. Foi assim que meu pai me ensinou. Se meu avô me ensinou a ter alegria, o meu pai me ensinou a ser um homem honesto. E aqueles mandatários ou não, que vivem diuturnamente me dizendo: ah, política é assim mesmo, vá se acostumando, daqui a um dia você chega para ela. Eu não vou chegar nunca. Porque se diz o Barbosa, de tanto ver triunfar as qualidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Se vocês me conclamam, vossas excelências, mandatários ou não, para me acostumar com a política de vocês, digo que dela não me aproximarei e nem me acostumarei nunca, porque foi assim que meu pai me ensinou. Contem comigo, contem comigo. Eu sou parceiro da minha cidade, eu sou o mandatário de vocês, eu estou a serviço de meu Senhor, de nosso Deus, para ser instrumento da vontade dele, para diminuir o sofrimento dessa gente que padece em todos os setores da cidade. Não tem um sequer que seja objeto de um elogio do que está acontecendo aí. Cruz das Almas não vai se perder. Enquanto vida eu estiver, eu morrerei por ela. É isso que tenho a dizer sobre isso. Está escrito o vereador Francisco Morim por 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez de volta à Universidade de Bônus. Gostaria de dar uma boa noite especial aos amigos que estão nesse momento, que todos os dias estão na sua da Rádio Santa Cruz e na Rádio Vox Curitiba. Olivi, Tchuri, Nadinho, do amigo Brau, que sempre está aqui presente, né, Brau? Todos mais que estão aqui, Orlando, o ex-vereador desta casa, o Luiz Daniel, o doutor Márcio, presente, aqui do amigo da Riva. É nóis. E eu gostaria, no momento, senhor presidente, senhores vereadores, fazer um pequeno relatório rápido das minhas indicações que eu fiz durante esses 5 meses e poucos dias. As confecções das placas das ruas, onde o instante falou anteriormente o vereador, que falava do correio, onde o correio estava com problemas de ar-condicionado, com problema de fila, com problema de atendimento. Eu não quero aqui citar o nome do vereador, porque eu acredito que cada um de suas explicações daquilo que vi. Eu acredito que até o momento do correio, eu vou algumas vezes e não tenho nenhum empecilho de criticar aqueles que estão fazendo o seu trabalho do dia a dia. A confecção das placas das ruas é óbvio que nós estamos precisando para identificar até mesmo os carros
Sandro falou com o vereador, em respeito ao que eu falar aqui no pregão, e nós estamos parte de ver tanta crítica que tem um momento que o pessoal da galeria, outras pessoas que nos escutam, desligam o rádio para não ouvir tanta barbaridade. Eu não gosto de ficar aqui criticando sem ter solução para os problemas do município. A construção do abrigo dos pontos de ônibus do nosso município é algo que tem que ser feito, que foi indicado por mim aqui há um poucos tempos atrás. O prefeito está tomando devidas providências das suas licitações, dos seus empenhos, na busca de verba, para que nós possamos resolver o problema. E muita gente que fica aí nas estradas, onde não tem abrigo de corpo, de água, ou fica em determinados locais, no guarda-chuva, ou até mesmo tomando a chuva na cabeça, o sol. E nós queremos que o prefeito, com o Deus, ele vai resolver esse problema dos abrigos dos ônibus do nosso município. A construção do calçamento da rua de Mundo Leite, onde no finalzinho da rua de Mundo Leite, para quem não conhece, o município de das Almas, é aqui no bairro com sucesso hoje, o bairro que dá o passo próximo ao Simão, onde mora também o vereadorzinho que tem conhecimento também, seu conhecimento daquela rua, naquela jornada embaixo do perigo, precisamos se resolver o problema do calçamento. A construção da base do poço, com o bombeiro, financiação, rebaixamento da ladeira da localidade, da lajeira, rebaixamento da ladeira do engenho central, rebaixamento da ladeira da tesoura da tabela, reforma e ampliação e construção da escola do bombeiro. Hoje será feito o número Olegário Max. Assim, senhor presidente, senhores vereadores, estão terminando o projeto para que se incorpore. Apesar de que tem aí a estrada que vai passar do esgoto, do ar, eu acredito que não deve ser feito nenhum tipo de reforma naqueles colégios, visto que vai passar a pista e ali nós podemos fazer interessar na escola, podemos fazer reforma. E nós estamos criando esse projeto para que se faça a ampliação do número e que se incorpore aquela região e que se faça o melhor para a nossa cidade. Estou indicando também, senhor presidente, eu já indiquei, senhor presidente, essa reforma da ampliação do chão da escola do bombeiro, a instalação de boa iluminação das ladeiras da chapadinha, do Poções, do bombeiro da Tapera e do bombeiro. Por que nós queremos essa iluminação nessas ladeiras? Porque eu vejo que as pessoas andam a pé durante a madrugada e as pessoas estão em risco. Por isso, eu fiz essa indicação, eu gostaria do prefeito tomasse as suas devidas providências para que nós possamos resolver o problema. A pavimentação da rua do loteamento da Moreira, pela pista com sucesso, solicitação para a coleta de lixo da localidade de Opções, construção da casa de apoio à criança, construção da sede da Liga no município das Almas, construção das coberturas da quadra poliéster esportiva, de todas as nossas quadras, porque as pessoas precisam se divertir. Construção da cobertura dos pontos de táxi e mototáxi, pavimentação da ladeira em asfalto. Essa é uma das nossas brigas, porque estamos vendo que as ladeiras, as pessoas têm dificuldade de colocar a passagem, visto que isso é um dinheiro que pode ser aplicado e durará mais de 20 anos para que essas coisas façam uma manutenção. É como a gente está acontecendo na localidade da Toquinha, que está em decadência preliminar para calçamento, falta de calçamento, falta de asfalto, isso é feito, vamos fazer. Vou pedir, vou implorar ao meu prefeito, Vossa Excelência tem capacidade de fazer a mudança que foi feita. Outro escola que foi feito, também foi feito o IPE, foi feito os ambulatórios, foi feito o posto médico, foi feito o calçamento, foi feito várias coisas no município das Almas. Será que esqueceram disso? Eu gostaria também, senhor presidente, de informar a questão o governo do Guarda não vão fazer, porque eu acredito que seria feito para o governo. Construção do galpão da reciclagem. Por que esse galpão da reciclagem? Pelo amor de Deus, não vamos deixar que as pessoas levem o lixo e tragam o lixo de volta para das casas. Vamos construir esse galpão logo para frente de Deus. A construção do transporte do SR da Tapera, a reforma do posto de Poções. O posto de Poções vai ser aberto a partir de segunda-feira, para aqueles que não conhecem o estilo da localidade. Eu estou com uma equipe que está usando, eu faço um voluntário, vou até a localidade, vejo se realmente eu preciso fazer uma coisa. Eu estou fazendo serviço de todas as mãos para o governo. Eu estou ajudando a saúde do município. É preciso
tem uma pessoa que tem o aluno de uma página, tem vários de uma página, Vossa Excelência, ainda 5 segundos, eu posso tentar mais Vossa Excelência, se não insistir, Vossa Excelência. Porque eu não peço a página de Vossa Excelência aqui, faço 5 segundos, e eu estou aqui para fazer zerado rapidamente. Construção da quadra do Polícia Esportivo Grandes Lucas, a iluminação pública da entrada de São José Ribeiro, a construção da pavimentação de 4.200 metros, seja feita na localidade de Poções, reforma do campo de futebol, construção da lambrada do Parque da Tapera. Isso é um relatório que eu fiz e gostaria, senhores vereadores, senhores ouvintes, aqui se falar do pregão do município de Minas Alves. Veja, quando no governo passado, se fazia a licitação do pregão tudo. Agora, internamente, fazia a licitação, Vossa Excelência nem pega o microfone aí para falar, eu não vou dar a cabeça nessa que estou no meu discurso. E digo a Vossa Excelência, o pregão é feito em qualquer gestão. Eu participei da gestão de Carmelino, participei da gestão de Lourival, participei da gestão do Dr. Jean, participei da gestão do ex-prefeito Landinho, e não foi feito a licitação interna dentro da Secretaria, mas eu não sabia. Vossa Excelência, eu não vi o que era pergunta, já vi tanta irregularidade. Agora você vai dizer que o pregão está sendo feito, vai ser feito pregão, não é pregão, vai ser pregão. Se faça só no município de Minas Alves, que ser feito com respeito, com dignidade. Nós estamos colocando o município de Minas Alves, trazendo reforma, construção, ampliação, emprego, para vir se puxar o município de Minas Alves. E Vossa Excelência não sabe que anteriormente não trouxeram nenhuma. O desemprego estava aí, eu não estava meus vereadores. Vossa Excelência fala. Agora não sabe que é verdade. Está na hora de eu saber disso. Eu já estive por várias vezes em várias gestões do município. Eu conheço o cuidado com uma palma da minha mão. Está faltando preto, porque deixaram anteriormente deixou riscado dos empregos. Tem muita gente. Vereador Francisco, eu gostaria de pedir aos senhores que estão presentes que, por gentileza, nós pudéssemos manter o silêncio que o vereador está no seu discurso na tribuna. E nós usamos a mesma medida nesta casa. Por gentileza, eu gostaria de chamar os assessores e vereadores, se gostar de despachar, peço ao seu vereador, vá para o gabinete e despache no gabinete com seus vereadores. No plenário, eu gostaria que tivesse silêncio e dizer aos vereadores que só use quando o vereador estiver na tribuna, quando o vereador concedeu a parte. O vereador na tribuna, a palavra é dele e a mesa vai garantir a qualquer que seja o vereador que estiver na tribuna o direito de falar. Nós não gostaríamos que o vereador fosse interrompido. Acrescentaríamos no seu tempo, vereador, a nossa intervenção para manter a ordem na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de continuar, senhor presidente, de falar dessas coisas que estão acontecendo em respeito ao município de Minas Alves. Nós vemos por 5 meses e poucos dias sem trabalho. Nós estamos resolvendo o problema da saúde. Quem não sabe, vá até o pé e veja que foi reaberto para fazer a cirurgia no município. Quando eu pegava o meu carro para levar para Cachoeira, para Santo Antônio de Jesus, para a Feira de Santana, para Salvador, para São Félix,
Gostaria de agradecer a você, Vossa Excelência, pela parte. Dizer a você que Vossa Excelência, seu discurso é muito importante. Dizer que da outra gestão, a secretaria tinha várias casas alugadas. Essas casas, eu fiz requerimento para saber, foi negado por vereadores na época de situação, mas cada casa era em torno de 10 mil reais. 11 secretarias dá 1 milhão e 100 por mês. Enquanto o nosso prefeito e prefeito economizou, tirando todas as secretarias, levando para o acadêmico, pagando só 15 mil por mês. Enquanto a outra gestão pagava 1 milhão e 100 por mês. 1 milhão e 100 por mês para toda secretaria. Cada secretaria, 10 mil cada alugada, 10 mil. 11 secretarias, 1 milhão e 100 por mês. Se hoje nós estamos pagando, estamos com toda a secretaria do acadêmico, economizando, o prefeito economizando. Essa economia é para gastar com o povo, na saúde, gastar lá em Toquinha, gastar lá também, na minha vida, que deixa toda acabada, todos os falam das aulas, está acabado, tudo está acabado lá em Toquinha, e nosso prefeito vai consertar, está economizando para consertar. Então, o discurso foi feito aí do ex-vereador, um discurso mentiroso. Muito obrigado, senhor. E nós também falar também que os caras ouvintes da Santa Rádio, das cidadãos da Rádio, que os cooperados que estão na rádio, agora ele está presente. Gostaria de dizer, senhor presidente, senhores vereadores, olha aí, senhor João, puxa o computador, tem questão de nome de voto, tá? Depois que o nome de voto da pessoa, há 30 dias. Tivemos aí, tem esse nome de voto, se não era essa questão de acompanhar, não me vai, nada, você é risada. Já começamos aí o inferno com as referências que tentaram o campo. Estão criticando o quê? Na praça, seja lá, quantas pessoas estão dançando, se divertindo nos forró. O São João das Almas já começou. Se você referência não quer se divertir, é problema de cada um. Não quer se divertir, não se divirta, agora deixa o povo se divertir. O povo vai ganhar dinheiro, o povo já começou a ganhar dinheiro. Desde o dia 31 do mês passado. Pode não, vocês podem falar. Olha só, foi dito aí, falando em relação ao São João, questão da ornamentação do São João. Eu fico triste, vereador, quando vejo o vereador subir na tribuna para dizer que a ornamentação foi ridícula. Mas que ridículo o vereador subir para falar de moleque. Quando é ridículo a gente perder tempo, a tribuna é tão local, tanto. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. É por conta disso que às vezes a academia acaba achando, tendo a participação, de certa forma, prejudica a alimentação por conta disso, diante daquilo que é colocado, caro vereador. Então, é preciso tomar cuidado. Aí, São João, aí a ornamentação está acontecendo, inclusive, tem vereador que está se precipitando, pedindo indicação para que seja adiantado, mas vai chegar no momento certo, vereador. Tenha paciência, tenha calma, que o São João chegou, como o vereador disse, 30 dias, São João, começou desde o dia primeiro, está aí. Ninguém não vi, eu participei de diversos encontros que aconteceram, diversas festas de meninos que aconteceram aqui no centro da cidade, também na zona rural. Não vi um vereador de oposição lá participando. Por que não foi? Para acompanhar, ver o povo está gostando, o povo está satisfeito. O importante é isso. O importante é isso. Agora, ir para a tribuna, criticar, falar mal do São João, do Cruz das Almas, esse com certeza vai ser o maior São João da história do Cruz das Almas. Pode ter certeza disso. Vai ser o maior São João. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, aí já está acontecendo. E quando acontecer na praça, realmente no centro da cidade, acho que isso foi apenas isso chama-se despeito, pela incompetência. Ele não tive a ideia de trazer o São João para a praça, porque já estava saturado, aquele São João não passou uma. E agora
das almas. Viu? Obrigado pela paz. Concordo. Senhor presidente, de imediato eu vou pedir aqui, ao presidente da IBASA, que se faça o fechamento daquela pequena casinha que foi feito para ajudar a distribuição da água do microscópio, onde está tendo aí um esconderijo de pessoas que não é em nosso nível. Pessoas que podem fazer uma sala, podem fazer um estudo. Então eu gostaria de pedir ao presidente Antônio Lauro que se digne em fazer aquele fechamento para que nós possamos ter tranquilidade nos acessos, principalmente agora no São João, que está atrasado. Para mim, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria apenas, o vereador Marcos está muito incomodado, me desculpa, Marcos. Participar os senhores vereadores que nós, na semana passada, fizemos um discurso em relação ao nosso mandato e o que o vereador, há pouco instante no seu discurso, terminou de falar é que o plenário às vezes se manifesta de maneira complicada e acaba a nós a imprensa no outro dia dizendo que a casa não tem controle. A casa não pode botar uma mordaça na boca de ninguém para deitar o vereador que queira divergir de seu colega e se degladiar. Nós não podemos fazer nada, só podemos suspender a sessão para manter a ordem. Eu gostaria que o nível da sessão fosse um nível de vereadores de Cruz das Almas. Nós somos uma cidade bastante civilizada. Gostaria que o nosso parlamento fosse também civilizado como o nosso povo, como a nossa cidade. Então vamos ter um discurso em um nível alto, no nível de parlamento e no nível de Cruz das Almas. Eu tenho certeza que assim a imprensa no outro dia vai falar muito bem da Câmara, a população, e nós só temos a ganhar. Vereador Márcio, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar os ouvintes da Rádio Santa Cruz e da Rádio Fox também, que transmite a nossa sessão para toda a região, sul do Ceará. Fazer uma saudação aqui especial à galeria. Gostaria de saudar em nome da ex-secretária de Educação do nosso município, Analice, saudar também esse povo ordeiro da Baixa Toquinha, em nome de Pedro e de Neto, lá da Baixa Toquinha, fazendo uma manifestação pacífica aqui. É o local apropriado para essa manifestação. Já fizeram a manifestação no local de vocês, cobrando as reivindicações que vocês acham justas e que são justas realmente. O que a gente defende? A gente sabe que o município trabalha com um recurso fixo, um recurso certo, que varia um pouco a mais, um pouco a menos, mas o município tem que eleger prioridades. E Cruz Alta não pode ter como prioridade gastar 2.500.000 de contrato de locação de veículo e deixar o povo da Toquinha, o povo da Lisboa, tendo que fechar as ruas, tendo que fechar a passagem das pessoas para serem ouvidas, para ter suas reivindicações atendidas. Então, é isso que nós reivindicamos aqui, é por isso que nós reivindicamos aqui. Mas, senhor presidente, eu gostaria também, não poderia deixar de falar nessa noite sobre o campeonato 29 de julho. O campeonato 29 de julho foi tão criticado por muitos, inclusive pelo atual secretário de esporte, hoje o Túlio Lazer, que tanto criticou o campeonato 29 de julho. E hoje os times, os clubes estão jogando e não participaram, não estão recebendo sua ajuda de custo. Está o time em atraso. E tanto isso foi criticado. Aí reclamam, estão fazendo um bom campeonato, tá bom? Estão fazendo, sabe por que o campeonato tá bom? Porque tem Tunda da Cofel para investir, porque tem Dão, porque tem Ministro, tem Jurandir, tem um Tatá, tem o John, que está ali, que é artilheiro do campeonato.
trouxe Júlio Nagata para jogar, porque o Flamengo colocou o Valdeir, que é um profissional, hoje renomado, para jogar. Por isso, agora o campeonato de sua organização é horrível. É horrível. Eu não vou fazer críticas aqui à arbitragem, que está acontecendo de arbitragem, porque meu tempo realmente é curto. Eu tenho muita coisa para discorrer, mas o que eu estou fazendo com o nosso futebol, com os esportes? Eu queria saber do meu amigo Marco da Lisboa, o que aconteceu com o campeonato da Lisboa? Foi adiado ontem? O que aconteceu? Porque a desculpa que eu quero foi a chuva, mas a desculpa real não é essa. Não é essa. Eu participei daquele campeonato, eu contribuí para aquele campeonato durante 5 anos. Tive ajuda da Secretaria de Esporte do Brasil, eu contribuí majoritariamente durante 5 anos. E o campeonato sempre foi um sucesso. Ontem, né, o público foi para ver o jogo e cancelaram o campeonato. Então essas coisas que a gente tem aqui, essas coisas, não, infelizmente, essas coisas que a gente tem que colocar, né? Em vez da população tá aí. Eu fico muito tranquilo com vocês. Infelizmente, você só fala por mim. Eu fico muito tranquilo com vocês. Sabe por quê? E a população que está nos escutando, a população que está em sua casa, as pessoas que estão aqui, né? As pessoas que ouvem todo dia a sessão da rádio, sabem que está falando a verdade e que está mentindo. Sabe, as pessoas sabem interpretar quando as obras estão em nível cultural alto. As pessoas sabem interpretar e dividir o que é certo e o que é errado, separar o certo do errado. Vim para aqui, para subir essa tribuna, para dizer que a Secretaria de Saúde está fazendo cirurgia de quem? Então, os vereadores, é os bilhetinhos que estão funcionando. É os bilhetinhos. Portanto, a gente vê na Secretaria de Saúde hoje, eu gostaria de parabenizar, inclusive, o PSF da tabela. O PSF. Mas não adianta ter um PSF bonito, ter profissionais incompetentes, um profissional eu fui parado no momento certo, eu fui parado da produção da tabela, e esses profissionais não sabem anunciar uma vaga. Não sabem anunciar uma vaga. E estou falando na rádio, o PSF do Araçá está na rádio com horas críticas, pedindo retorno da enfermeira socorro, pedindo retorno da enfermeira socorro, porque enxergam pessoas incompetentes. Enxergam pessoas incompetentes. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje, trazer quem está satisfeito com São João e das aulas. O São João volta uma semana com São João, vereador Roberto. Volta uma semana fechado, com acesso à cidade, com acesso à praça, né? Trazendo prejuízo enorme para o comércio, e o comércio é importante, porque o comércio emprega. Eu já vi o comércio falar que vai ter que emitir tsunami, que não pagar esse mês da folga. O prejuízo que o comércio está tendo. Para quê? Fizeram uma organização, não vou conseguir. Fizeram uma organização, tiraram a organização, para colocar de novo a organização. Isso é dinheiro público. Nós não estamos enxergando isso. Será que a população está vedada, que não está vivendo nos olhos, que não está enxergando isso? Que colocaram e tiraram? Você fala, hoje são 10 de junho, faltam 14 dias para a data do São João, 10 dias para o início dos festejos, e estamos agora no maior transtorno no centro da cidade. O São João eu até acho, vou ser sincero, eu até acho, senhor presidente, Vereadores, senhores vereadores, olha o silêncio no plenário. Fala. eu até acho, vou ser sincero, né, no meu íntimo, que o coordenador do São João tem boa vontade de querer acertar, mas não adianta ter boa vontade de acordar cedo e ser cercado de incompetentes. Não adianta. O coordenador tinha que explicar por que colocou a organização e depois tem que tirar. É dinheiro público, né, pessoal? Está ali. Vossa Excelência, conselho à parte. Conselho vai ser aberto. Vossa Excelência, sempre diante da tribuna, de fato, a decoração de opiada em toda a região, em toda a cidade, até em Salvador, já chegou ou está se colocando em Brasília, ou seja, não existe decoração, não existe projeto do São João. O comércio, Vossa Excelência citou bem, um grande supermercado já perdeu mais de 30%
em sua venda, tem uma rede de perfumes naquela região ali que está preocupada com o Dia dos Namorados, que é o dia que ela mais vende do ano, é o Dia dos Namorados, e praticamente não tem acesso para a empresa. 8 dias fechados, com aquela decoração horrível, inclusive não tem nenhuma banderola vermelha. Ridículo. Se o coordenador não achou o plástico vermelho para colocar. Quer dizer, muita incompetência de governo, desse governinho que não sabe nem fazer a decoração de São João. Continue, Vossa Excelência. Eu poderia também deixar de falar, para não esquecer, uma indicação que eu fiz nessa noite, para poder colocar iluminação no campo da Rua da Mata. As pessoas que praticam a atividade esportiva ali estão pedindo, o campo está sem iluminação adequada para a prática de esporte, e o que nós vemos é a prefeitura fazer contrato com a empresa de iluminação, porque tudo da prefeitura é contrato com a empresa, tudo contrataram a empresa aí por não sei quantos milhões para fazer, troca de lâmpada, ajuste de refletor, e então eu venho pedir, que olhem para o pessoal da Rua da Mata ali, o vereador desse aqui que gosta de futebol, me ajude com isso, peça, tem moral, já que o bilhetinho desse governo realmente funciona, o bilhetinho funciona, porque as pessoas que votarem em mim, que precisam de um parente, uma cirurgia, uma coisa que procurar, para levar para a Cachoeira, para a Feira de Santana, para Saber Sul, porque inclusive eu não acho, mas os vereadores, vocês que estão em casa me ouvindo, que estão precisando de alguma interferência cirúrgica, alguma cirurgia, algum atendimento médico, procurem os vereadores da situação que eles têm para dar. Porque o vereador que antecedeu aqui subiu aqui e disse que está excelente a saúde, que várias cirurgias que ele leva diariamente pessoas a serem operadas, infelizmente eu não tenho essa mesma alegria de atender as pessoas como eu gostaria, como Vossa Excelência tem, mas fico feliz que Vossa Excelência tem. Fico feliz que Vossa Excelência tem. Fico feliz que Vossa Excelência tem, essa prerrogativa desse governo, que é o governo dos poucos, o governo dos poucos, o governo dos que votaram, o governo dos que precisam de um bilhetinho para ter um atendimento médico. A população de Brasília, me pergunta claramente por que aqueles casos dos postos na será que eu subi aqui e denunciei que tinha mais de 2 milhões de contrato de locação? Agora, paga 2 milhões de contrato de locação e não paga R$200 para consertar um carro que saiu ao Conselho Tutelar de nosso município, que foi danificado por reposto da própria Prefeitura Municipal. Os funcionários, alguns funcionários, que não são culpa dele, botando aquela proteção que tem que ter para as pedras que você encontra ou dentro do ar, não colocou e danificou o carro que saiu para você Tutelar, o carro da o vidro quebrado, não pode viajar. Quer dizer, atende as crianças do nosso município, atende a questões importantes, questões muitas vezes de urgência, e não tem, fizeram um contrato de 2 milhões e pouco, 2 milhões e 500 mil, e não tem um compactador de lixo para pegar o lixo. Estão pegando lixo numa caçamba, para os caras conseguirem jogar o lixo na caçamba, simplesmente ninguém está fazendo. Senhores vereadores, por gentileza, eu vou advertir nominalmente os vereadores e pedir que resistam em ata, porque está atrapalhando o discurso do vereador. Vereador Antônio Paulino, vereador Manuel Vitinha, por gentileza, o vereador parou o discurso na tribuna, porque ele não está ouvindo. Mas usa uma sala, a comissão não é boa, para não estar falando aqui. Por gentileza, vereador. Então, senhor presidente, a gente não pode admitir que a população está
saber, eu não sei, mas vai começar a eu quero saber como essa coisa. Porque pelo que eu sei, só teve festa na semana passada, na quinta, na sexta e no sábado. Que eu sei, não sei domingo, porque eu não estava aqui. Hoje sim, hoje é dia 10, muita gente são perdidos. E todo mundo vai ali cantar o povo está enxergando. O povo está enxergando. O povo não adianta querer tapiar o povo com uma festa na Baixa Toquinha, que foi meia dúzia de pessoas, e o povo da Baixa Toquinha está aqui reivindicando. Porque o governo faz o papel dela. O governo não faz o papel e o governo é injusto. Esse governo que está aí, vai nós outros, mas é ingrato. E quem elegeu esse governo que está aí foi a Baixa de Toquinha, foi a Puma, né? Foi a Empina. Ou vocês esquecem que na cidade do centro vocês perderam. Ou vocês esquecem quem elegeu esse governo daí foi uma parte da sua normal. Mas ele é assim, ele dá o chicote a vocês. Ele não reconhece que vocês elegeram. Ele está batendo, está maltratando vocês. Eu quero ver se o meu amigo, o vereador da Baixa Toquinha, não vai ter força para resolver esse problema da Toquinha. Muito obrigado. Respeito o vereador Valdo, aula por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar os vereadores Luiz Pedrão, saudar o meu amigo Silvio Dias, saudar o meu amigo Dal, essa grande liderança, saudar Pino. É como isso aí, né? A gente tem que, de qualquer forma, falar um pouquinho e chegar um grupo de discurso para poder falar de outras situações. O vereador que já percebeu, chegou aqui e falou, não adianta acordar cedo. O vereador sabe que o Espírito só acordava meio-dia. E é verdade, eu estava perdendo o dia 12 sem fazer nada, sem poder acompanhar o que acontecia no município. Então, e outra situação, eu fico triste quando o vereador chama o servidor do município de incompetente. É bom que todos ouviram aqui, as pessoas ficaram chamaram os servidores de incompetente. Não, os servidores são competentes e nós temos feito a nossa possibilidade um grande trabalho. 8 anos que essa oposição governou o das aulas, e tantas parcelas foram deixadas, tantas coisas em fazer, e nós, com 5 meses, eles querem já que nós mudamos a situação das aulas. O que foi dito aqui pelo vereador com relação à feira livre? Eu participei da comissão, e aí a comissão está aí organizando uma feira livre no nosso município, nós estamos regularizando a feira no nosso município, inclusive com padronização e toda a estrutura da física. Levava 8 anos sem fazer nada. Hoje o vereador chama na tribuna, faz indicação, que é para poder melhorar a feira livre. E por que não fez 8 anos quando estava no poder? Por que não fez 8 anos quando estava no poder? Levou 8 anos reformando o mercado municipal. As pessoas trabalhavam ali nos açougueiros, as pessoas trabalhavam ali nos ambientes, com carnes, e jogavam lá de qualquer jeito. Essas pessoas, esses comerciantes que estiveram lá recentemente, seus alimentos, suas carnes foram vendidas pela tarde, porque não teve nenhum respaldo, não teve nenhum respaldo do outro governo, e querem que em 5 meses vai resolver isso. Realmente, a oposição sabe fazer isso. Isso é muito fácil. Quem está no poder não faz. Para no poder, o povo não faz. Eu queria falar sobre o presidente. Infelizmente, eu gosto do debate, mas não concederei a parte da oposição, até porque o discurso é bom. Gostaria que concedeu a parte do presidente para entrar no debate. Eu fico triste, não posso conceder a parte do presidente, porque ele está longo. O meu discurso hoje é longo. Eu nunca vi eu estava nessa oposição. Eu não aguento ficar calado. Eu fiquei o tempo todo. Determinada rádio, os alunos toda semana batendo no governo, batendo no vereador que nos fala, porque o vereador está aqui defendendo as situações que realmente aconteceram na antiga gestão. E que nós iremos melhorar sim, já começamos e iremos melhorar. Eu não poderia deixar de citar aqui, o vereador também falou aqui com relação
uma Blazer ou uma Ranger, porque precisa ter o pessoal lá na delegacia no escuro, porque precisa ter uma cela que possa ter aquela separação, que hoje o Gol tem aí não tem para poder seguir os profissionais que trabalham naquela instituição. Então, fiz, como Vossa Excelência também tem esse encontro com o secretário e faça o reforço lá, que a gente possa realmente trazer essa abertura. Mas, continuando o discurso, quero aqui falar sobre as licitações dos contratos que tanto essa oposição fala. Que levaram 8 anos fazendo tanta baderna, tantas irregularidades, quantas obras nós estamos vendo aí inacabadas, as obras que foram licitadas, e que as empresas ganharam por poder como família, onde as empresas receberam o valor da obra não terminaram e que aí as obras inacabadas. Por que a oposição não fala sobre isso? Sim, você não fala, Vossa Excelência, vereador Eu pelo sul da Cabeça, falando do Cruz, dizer a Vossa Excelência que o bilhetinho funcionava na eleição passada. Que as mães chegam aqui desesperadas, sem vaga para as creches, sem vaga para a escola. Como vereador da situação, mandava o bilhete e encontrava. Isso existiu com a nossa competente secretária de Educação. Nenhum vereador de situação deu indicação para uma creche. Inclusive me pediram para botar gente de creche, gente de colégio, mas não precisou. As pessoas que me pediram que ele agradecer, não precisa, vereador, não precisa porque a secretária de Educação foi competente. E sobre a licitação, no Mirador, no Areal, a empresa que ganhou a pavimentação aí foi a grande colaboradora da eleição passada, eleger e patrocinou praticamente 15 ou 20% da campanha para eleger o dobro prefeito. Então, o ex-prefeito, agora eu não sei, diga para vocês, quando ganhou essa empresa que calçou aí o Areal e o Mirador mal calçado, tem várias ruas de lama. E naquela época, o nosso querido companheiro que é denunciou que foi muito dinheiro que patrocinou a campanha do ex-prefeito, que às vezes ganhou a eleição para nós. Muito obrigado, né? Eu agradeço a Vossa Excelência, faz contribuir com o nosso discurso e a denúncia que Vossa Excelência faz é grave. Infelizmente, aquela oportunidade não era vereador da nossa casa e Vossa Excelência fazia parte da mesa, fazia parte da casa do vereador e sabe, a Vossa Excelência acaba de dizer que a empresa que calçou o Areal, o Mirador, foi um dos patrocinadores de campanha do ex-prefeito. Essa denúncia é grave. E hoje a oposição vai falar licitações que estão acontecendo que nem terminaram. A oposição vem apresentar requerimento para querer saber. Se quer que a oposição não é querendo saber informações, a oposição está querendo retardar o trabalho de Cruz das Almas. Por isso que o atual governo que assumiu possa desenvolver o trabalho de Cruz das Almas. Desde o início do ano nós sabemos que o que a oposição tem feito, o que o ex-prefeito, isso aqui tentou fazer, foi exatamente estabilizar o nosso governo. Não fez transição, nós sabemos que não houve transição. Mas em 90 dias depois do atual prefeito assumido, o prefeito Jean, foi que mandaram alguns documentos para o nosso governo. As obras deles, inúmeras obras inacabadas, e que eles não passaram informações. E hoje critico. Por que essa obra não se animava? Está botando no jornal. O jornal de circulação. Quer ligar ao vereador? Bota no jornal, a obra precisa ser animada. Obra essa que tiveram lá as madeiras colocadas, é complicada. Dentro de documentação e ele trazer para essa casa para poder mostrar. Obra que tiveram uma madeira pegada, colocaram na obra. E falar de licitação. Eu já solicitei a cópia da prestação de contas do ex-prefeito. A prestação de contas de 2011 foi rejeitada pelo Tribunal de Contas, que foi aprovada no final de 2012 aqui. No final de 2012, as pressas para o prefeito não ficar elegível. As contas de 2011 já pedi cópias e irei falar sobre licitações finais. A continuação vai
licitações que falam tanto dos imóveis alugados no município, como também dos automóveis, inúmeros automóveis que foram locados no município, inclusive empresários aqui da cidade, que alugavam carro velho, carro só dos pedaços, carro novo, carro velho, com valores exorbitantes. E ia fazer uma comparação, eu vou falar fundamental. Eu já solicitei essa projeção de conta, porque trarei aqui dados, trarei números, para demonstrar que a licitação feita hoje é muito menor do que foi feita no passado. E vou demonstrar aqui para que as pessoas, para os vereadores da oposição, para que o povo de Comunidade possa ter acesso a todas essas informações. Eu gostaria de continuar nessa linha de raciocínio, mas eu não poderia deixar essa noite de comentar aqui sobre a minha comunidade, a comunidade da qual nasci, a comunidade que eu passei toda a minha infância, a comunidade de Baixa de Toquinha. Sou vereador, sim, de toda a comunidade das Altas. Tenho feito o papel de um representante do povo que veio, tenho visitado inúmeras ruas, inúmeras zonas rurais, para ver o que precisa cada comunidade. Mas eu não posso deixar aqui de citar a comunidade de Baixa de Toquinha. A comunidade que por 3 vezes me colocou na condição de ser o mais votado. E graças a Deus, em 2012, sendo vereador eleito e representante. A Baixa de Toquinha tem representante, sim. O vereador que nos fala que é representante mais Toquinha. E irei mostrar no minha fala com as publicações que tem em mãos. O ex-prefeito levando o ano, não fez nada para esse Toquinha com relação àquela rua, a Rua Francisco, do saudoso Chico da Cerâmica, e que hoje é conhecido como Rua da Lama. Passou muito ano, o ex-prefeito colocou lá os paralelos, colocava o motivo também geral da população, se isso é um motivo, Vossa Excelência. Para aquela população em 2008, o intuito de se reeleger, e após se reeleger, cada essas pedras levou não sei para onde, e deixou a comunidade naquela condição. Durante esse tempo, aquela comunidade sofreu. Eu era suplente de vereador, e várias vezes tive solicitando ao secretário, solicitando ao prefeito, que pudesse olhar com carinho para aquela comunidade, para aquela rua, e para a comunidade que passa de Toquinha. E não é só aquela rua, não. Irei citar aqui outras ruas também que sofrem de situações como essa. E nada foi feito. E agora se aproveitam de 5 vezes nosso mandato para tentar criar desordem dentro da nossa comunidade. Falo isso porque tenho utilizado a imprensa, os meus respeitos a todas as empresas. Eu gosto da imprensa livre. Mas tenho utilizado disso para debater no vereador que nos fala e para debater no prefeito, para debater no nosso grupo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu vou com a verdade. Quem acompanha sabe disso. Tenho postado sempre no meu blog, tenho postado sempre no Facebook o meu trabalho, a minha luta que eu tenho feito. Infelizmente, essa mesma empresa aqui que o tempo todo batendo não me dá o direito de resposta. Eu solicitado inúmeras vezes e não me dá o direito de resposta. A população não olha do outro lado. E quer aqui poder falar um pouco desse outro lado. Mas gostaria de você dar parte ao vereador Raimundo Chico. Ok, obrigado, vereador. Seguindo a sua linha de raciocínio, falar sobre essa questão das licitações, as obras paradas que o Vossa Excelência citou aí. Quando eu tenho provas disso, na minha comunidade tem uma creche que ela foi iniciada e que não acabou, repassaram o dinheiro. E por incrível que pareça, foi apresentado um relatório aqui por um vereador na sessão anterior dizendo que o dinheiro está em caixa, que tem esse dinheiro está em caixa de onde? Na conta de quem está esse dinheiro? Na conta de quem? Na conta de quem? Onde está? Que caixa é esse que está esse dinheiro? As obras estão paradas, o mapa está dando conta, a obra foi abandonada, a empresa recebeu a verba, não foi pagar, irresponsavelmente pagaram e não compraram a obra. Ali a Praça da Juventude também, outro exemplo aqui perto, bem pertinho da gente, a Praça da Juventude, lá abandonada, a mesma empresa que fez a obra da creche da Pumba também foi a mesma que fez aqui a Praça da Juventude, que iniciou e não terminou, está horrível, uma vergonha. Quiseram inaugurar na véspera da eleição, não vai inaugurar, pagaram tudo e não concluiu a obra. Agora vem dizer que ele está em caixa, está na conta, ele está na conta, quer saber na conta de quem? Na conta de quem? Eles querem saber, querem ganhar presente na conta de quem está esse dinheiro. Agora, quero falar também em relação à questão de Toquinha, que é também uma comunidade que eu passo ali todos os dias, naquele local e vejo a situação. Isso não é de agora, não. Há muitos anos, prefeitos, mas os prefeitos não resolveram. Agora quem?
sessão para segurar uma faixa o tempo todo, o pessoal cansou, ficaram cansados ali escorando na parede, coitados. São meus amigos, ficaram sofrendo ali com a faixa por conta do patrocínio de alguém que está incentivando isso, incentivando. Realmente isso é triste, pegar o pessoal de uma hora dessa, dá muito prazer para cá, para ficar ali uma faixa segurando o tempo todo, coitado, sentado. Meus amigos, 2 Pedros, por sinal 2 Pedros, ficaram ali sentados aí, o tempo todo segurando uma faixa para sustentar apenas um protesto de meia dúzia. Não é um protesto de Toquinha, não, do bairro Toquinha, não, vereador. Vossa Excelência agora vai sabe disso, que a comunidade Toquinha não está ali participando daquilo, não. São meia dúzia de pessoas que incentivaram, estimularam por vereadores. Então, vereador, isso está tomando sem tempo, mas vai esclarecer essa situação, né? Com a oportunidade, tem outros assuntos que eu gostaria de relatar. Aliás, eu cheguei a dizer aqui, em off, que eu vou ter que trazer um tapa ouvidos para não ouvir tanta besteira, né? Que não sobe na tribuna para falar tanta bobagem, pelo amor de Deus. Obrigado, vereador. Senhor presidente, se fosse porque eu tenho mais algumas coisas que eu gostaria de citar aqui com relação à Toquinha, mas ele merece. Eu protocolei aqui na secretaria dessa casa, no dia 15 de 2, uma indicação ao executivo municipal solicitando a pavimentação asfáltica da entrada do bairro Toquinha à Pumba. Fiz isso no dia 15 de 2, aprendi essa indicação ao executivo municipal. Essa indicação não passa por essa rua Francisco Lula Lama. Fiz a indicação dia 15 de 2. Quando os cursos vieram falando, não se deu da região e se deu a Rua Lama. Fiz outra indicação executiva também protocolo dia 15 de 2, solicitando a pavimentação de todas as ruas do bairro Toquinha. Essas ruas que foram eliminadas pelo ex-prefeito, controlar os paralelos e depois retirou e levou embora. Só fez a minha frente, não apresentar pela boca, não conseguiu voto. Então, a comunidade vai porque tem representante. Recentemente, eu não posso deixar de discorrer, senhor presidente. Que dia 29 do 5 recente, estive 4 do 5 da Baixa Toquinha, 29 do 5, 30 do 5, 31 do 5 e 1 do 6 de sábado. Onde eu estava lá com 5 caçambas, levando cascada para colar nas ruas, uma máquina enxerdeira para pagar alguns seguros, um caminhão da empresa de iluminação de seguros, falando a sua instituição. Senhor presidente, gostaria que fosse acrescentado, mas eu entendi o problema. O caminhão de iluminação da empresa de seguros, levei a equipe de bola para poder rodar as aulas que lá estavam há muitos anos sem ter essa bola. Aí levei o pessoal da limpeza, chegaram lá para fazer a varrição das ruas, e no dia 2 de setembro, essa grande festa que foi uma Toquinha, que não foi simples não, vereador. Foi um dos piores eventos que teve em São João, recente feito toda a comunidade Baixa Toquinha. Então, essa situação se encontra. Já que nós não temos a oportunidade de usar a primeira imprensa para poder falar, eu disse isso e não sabemos de como eu poderia tentar. Vereador, fala por gentileza. Tempo do vereador Valtécio Filho, eu acrescentei no tempo do vereador Marques e acrescentei todos os outros vereadores. Eu peço ao vereador Paulo que, por gentileza, conclua o seu discurso. Na próxima semana, Vossa Excelência volta também a fazer o mesmo discurso se for do interesse de Vossa Excelência. Mas conclua, vereador. Peço desculpa aos vereadores da oposição, perguntar passando pelo tempo regimental, e agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Quero dizer que a comunidade Baixa Toquinha tem sim seu representante, não pode estar acontecendo o que está acontecendo, a oposição usando realmente a Associação da Baixa Toquinha como plano político para promover esse trabalho de desgaste do governo, desgaste do vereador. Eu agradeço toda a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa situação, mas agradeço ao presidente, agradeço a todos que expõem através do microfone da Santa Cruz, da Rádio Vox do Chile. Um abraço a todos. Pedir a Vossa Excelência, tudo bem que Vossa Excelência tem sido complacente, mas eu acho que o regimento tem que ser cumprido. O senhor acrescentou o tempo do vereador, do outro vereador, mas nos nossos 15 minutos nós estamos transformando 18, nós estamos transformando 20. Eu gostaria que Vossa Excelência, a partir da próxima sessão, fizesse cumprir o regimento da íntegra. E os vereadores também, pedir aos colegas, esse sinal que nós temos aí, ele acrescenta 1 minuto para você concluir o seu pronunciamento. Não vejo cabimento para
dividir a mesa para acrescentar mais tempo. Deus abarque, o senhor terminou o tempo, terminou. O senhor gostaria de solicitar ao presidente Edson Veiga, o vice-presidente, o grande exercício da presidência, dê um tempo constitucional. Por vossas excelências, veio muito isso na Câmara dos Deputados, não é muito radical, não, o regimento tem que ser cumprido. Eu gostaria de pedir isso para depois cumprir. Eu vou estar na tribuna, eu faço de tudo para cumprir o tempo dos 5, dos 15 minutos, mas eu acho que o presidente deve fazer cumprir realmente o regimento. Hoje eu fui complacente, eu agradeço a Vossa Excelência, até admiro Vossa Excelência por essa complacência, mas eu vejo por essa complacência outros querem se estender até que mais tempo. Senhor Delório, eu sei do regimento dessa casa, mas eu discordo do vereador, haja vista que Vossa Excelência tem conduzido de forma igual para todos. Da mesma forma que Vossa Excelência concede o aumento do tempo para os vereadores, são tem conseguido também para os vereadores da situação. É natural ter um bom senso que a gente possa, até para o debate, ter esse consenso de até o presidente conceder mais algum tempo para que a gente possa concluir o discurso. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores, questão de ordem, do vereador Mário e do vereador Valdo Procede, nós precisamos cumprir o regimento interno, inclusive cumprir o regimento interno falando de pé. O regimento interno prevê isso. Eu gostaria que os senhores vereadores assim procedessem. E evitar que ultrapasse o tempo na tribuna, porque isso é importante para o bem do andamento da casa e é importante que não fique tendo essa divergência de tempo. Isso é importante. Mas nós passaremos agora para a ordem do dia e vamos proceder à votação da primeira matéria e assim está autorizado o primeiro secretário enunciar a matéria. Primeira e única discussão e votação ao veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei número 19/2013, da autoria do vereador Renan da Silva Gonçalves. Gostaria de informar os senhores vereadores que o código dessa matéria é Maria Absoluta. Senhor presidente. Maria Absoluta, vereador. Maria Absoluta? Maria Absoluta. Senhor presidente, em conversa com o vereador Renan, Romualdo, acho que foi explicado os motivos do veto e o vereador concordou com o veto, portanto, não tem por que a bancada, desde o encontro, já que o autor da matéria anulou com o veto municipal, concordando com o projeto, realmente tinha algumas inconsistências no projeto, ele vai consertar esses equívocos que houver. Portanto, nós vamos votar favoráveis a esse veto. Tem discussão? Em discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam o veto do prefeito permaneçam sentados. Então, o veto do prefeito é aprovado por unanimidade. Caiu o projeto. Próxima matéria. Primeira e única discussão e votação ao veto parcial do Executivo Municipal ao projeto de lei número 28, de autoria do vereador Mário Araújo Santos. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, já esse caso é um caso que nós nos reunimos com o vereador Mário, e o vereador Mário nos convenceu que o projeto não é constitucional. Então nós vamos votar contrário ao veto do prefeito, por entender que o prefeito se equivocou ao vetar o projeto, uma vez que as escolas, apesar de estar de ser escolas estaduais, estão no município de Rio das Almas, que nós temos essa competência de legislar, já que elas estão na cidade de Rio das Almas. Nós temos a prerrogativa de suplementar a lei legislacional. Discussão. Senhor presidente, eu vou começar a cumprir o regimento pedido por Vossa Excelência. Eu fiquei assustado ao retornar esta casa e fico falar sentado. Porque há 4 legislaturas, nós aqui, o vereador Antônio Paulino, todas as vezes falávamos realmente em fé. Sentado só se você tiver problema de saúde. Caso contrário, a obrigação é estar em pé e sugeriria a Vossa Excelência
inclusive que aumente o tamanho dos microfones para não termos que falar deitando, não ter que falar virando. Ou os microfones sem fio, para que tenhamos mais disposição, que fiquemos à vontade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de dizer que o líder da nossa bancada já se pronunciou a respeito do veto espacial. Eu conversei com o vereador Antônio Paulino, que é o líder do governo, e para trazer à luz da discussão desta Casa Legislativa, nós temos sempre nos apoiado nas legislações para as quais encaminhamos os nossos projetos. Eu tinha outros projetos para fazer, projetos autorizativos. Essa Casa já votou vários projetos autorizativos. Projetos autorizativos são inconstitucionais, mas projetos dessa natureza não. E vou pegar o artigo 23 da Constituição Federal, no seu inciso 5º, que diz o seguinte: artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, isso foi emenda à Constituição, a emenda 53 de 2006, no seu inciso diz: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Então, esse nosso projeto está incluído aí neste artigo. Então, no artigo 16 da Lei Orgânica do Município, no capítulo 3º da competência do município, seção 1 da competência privativa, o artigo 16 diz o seguinte: ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, as seguintes atribuições. No inciso 2º diz: suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então está incluso aqui, tanto na lei orgânica, tanto na Constituição Federal, a constitucionalidade da nossa matéria. E eu parabenizo antecipadamente a lucidez do líder da bancada do governo, o vereador Antônio Paulino, por compreender e concordar e defender que o veto parcial feito pelo procurador do município foi um equívoco. Em discussão, senhores vereadores que votam favorável ao veto permaneçam sentados. Então, o projeto continua e o veto cai. Obrigado a todos os vereadores. Próxima matéria. Segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, a redação final do projeto de lei número 45 do vereador Eduardo Pereira dos Santos Rodrigues. Dispõe sobre a implantação de plano de saúde dos servidores públicos municipais. Em discussão o projeto do vereador Eduardo. Em discussão o vereador Eduardo. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, novo secretário, novos vereadores, galeria, Rádio Santa Cruz, Rádio Alvox e 600. Esse projeto, senhor presidente, ele está tramitando na casa já há algum tempo. Na outra semana teve parecer favorável e hoje está na sua primeira votação. Quero pedir aos nobres colegas, um projeto com certeza que Vossa Excelência vão analisar mais. É um projeto que vai autorizar o Executivo Municipal a implantar um plano de saúde dos servidores públicos, e tenho certeza que vai ter melhoria de vida sim para nossos servidores, para que assim ele venha prestar um serviço melhor para a nossa comunidade. É isso aí que eu tenho para falar sobre a Senhor presidente, só exclusivamente para parabenizar o vereador Barreto pelo projeto e pedir a bancada para votar favorável. Eu acho que realmente vai ser importante.
o vereador Silvio está parabenizando, eu tenho certeza que o Exército Municipal, com o prestígio que Vossa Excelência tem, foi igual o vereador Francisco Muri, com certeza vai adiantar. Em discussão, em votação, senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo vereador. Primeira discussão e votação, a redação final do projeto de lei número 57 do vereador Oswaldo da Paz, normatiza a cobrança de taxa de 10% dos restaurantes e bares do município. Em discussão, vereador Oswaldo da Paz. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz essa iniciativa, esse projeto, porque já iniciou na nossa cidade, em diversos estabelecimentos comerciais, a cobrança dessa taxa de 10% em alguns restaurantes, e quero dizer que a cidade não tem base legal. Então, fazer esse projeto, primeiro, o projeto diz que a cobrança é facultativa. Nenhum estabelecimento pode cobrar o 10% de forma obrigatória. O cliente tem a prerrogativa de dizer se vai pagar ou não, em função daquele se ele foi muito bem tratado ou não. E outra coisa, quero dizer que o nosso projeto também afirma, no parágrafo 2º, que se o cliente desejar pagar o 10%, esse 10% é exclusivamente para os trabalhadores, para os garçons e para as garçonetes. Eu fiquei até muito feliz quando eu apresentei esse projeto aqui nesta casa. O município de São Paulo, apresentou um projeto na mesma linha. Lá eles estão formando um fundo de previdência para os garçons e as garçonetes com a cobrança dos 10%. Eu fiquei muito feliz. Uma ideia nossa que também foi copiada pelo município de São Paulo. E eu quero dizer que o nosso projeto está normatizando, porque já está sendo cobrado na cidade sem nenhuma legalização. Estamos cobrando, dando liberdade ao cliente de pagar ou não os 10%. Então eu queria deixar isso muito contundente aqui, porque esta cobrança já está sendo executada no nosso município. Para discutir sobre o vereador Elias Benedito. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os governos da rádio, a nossa diretiva, um grande abraço ao Jorge Homem, meu amigo, grande homem lá na cidade de Muritiba. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar claro que o absurdo que já é cobrado por uma cerveja ou por alguns tira-gostos em nossa cidade, eu vou ser bem franco com todos. Eu sou contra essa taxa. Só isso, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Vereador Antônio Paulinho. Senhor presidente, na verdade, o vereador Oswaldo falou, é facultativo. Entendeu? Então, isso já é importante, esse esclarecimento. Agora, vai ter muito problema esse projeto, não aqui, essa própria lei, porque na verdade ainda há uma regulamentação a respeito se vai ser incluído na Previdência. Está tendo problema em relação a isso. Como é que vai ser distribuído esses 10%? Está tendo problema agora na Câmara de São Paulo a respeito disso. Como será o comportamento do empresário, do dono da empresa? Como repassar esse dinheiro? Se vai ser retido alguma coisa? Então é um assunto que mais tarde vai ter outra regulamentação. Mas está de parabéns a iniciativa de Vossa Excelência. Para discutir sobre minha preocupação também é essa. Eu quero votar para o projeto do colega vereador Oswaldo da Paz, mas já fui interrogado por várias pessoas na rua, que me perguntam: esse projeto de Oswaldo é para ser cumprido ou é facultativo? Ontem eu estava sentado no restaurante, o garçom falou: essa lei não vai funcionar, não, como aqui é ruim, não passa nada para a gente. Então, essa é a preocupação, né? Cobrar da gente não repassar para o garçom. Então, eu acho que o senhor deve colocar uma emenda aí, fazer um tipo de fiscalização. Eu acho que até inconstitucional, se a taxa ser cobrada, porque facultativo você não pode obrigar. Então, é complicado você. Se fosse para ser feito um fundo também aqui, previdenciário, seria importante, mas não tem associação, né? Em discussão, para discutir sobre o vereador Eduardo.
Vai, vereador Paulo. Parabenizar o vereador Oswaldo pelo projeto, haja vista que Vossa Excelência mesmo citou anteriormente que alguns estabelecimentos já faz a cobrança, tem essa normalização. É importante para as pessoas que nos ouvem que essa taxa ela é facultativa. Até muitos dos lugares são apresentados junto com a sua conta, mas se você disser assim, não vou pagar ou eu não aceito, não tem obrigatoriedade nenhuma de você poder pagar o valor dos 10% sobre esse valor. Inclusive na comissão, a comissão tentou, os vários restaurantes que aderirem à cobrança, que coloquem uma placa dizendo dos 10% facultativo, para que as pessoas não acharem que tem a obrigatoriedade de poder pagar esse valor. Muito obrigado, senhor presidente. Eduardo. Quero parabenizar o vereador Oswaldo e essa é a minha preocupação, que na praia, geralmente, na ilha, o pessoal sempre cobra essa taxa já há muito tempo e a minha preocupação é que os clientes que vão nesse estabelecimento fiscalizem quando pagar os 10% para que realmente esse dinheiro venha a ser colocado no bolso. Não. E sim, você está perguntando ao funcionário de garçom, você vai perguntar se realmente o dinheiro está ficando para o garçom, funcionário do estabelecimento, ou se o dono não está repassando esse valor nesse tempo. Mas está de parabéns, já vi em alguns lugares e pode ser que eu vou favorável a vocês. Senhor presidente, só dar um apoio do projeto, para só uma informação complementares que surgiu dúvidas no debate. Eu quero dizer que a nossa sensibilização para apresentar esse projeto foi justamente essa preocupação sua, vereador, que não é justo, de fato, o cliente pagar 10% de forma opcional e ficar para o dono do estabelecimento. E por isso nós amarramos o artigo 2º, que obrigatoriamente, se o cliente optar por pagar o 10%, fica obrigatoriamente, tem que ser distribuído para os trabalhadores que atenderam aquele cliente. Então, por isso que a nossa sensibilização não é justo, de fato, você se achar que foi muito bem atendido pelo garçom ou por uma garçonete, pagar em forma espontânea o 10% e o dono do estabelecimento ficar com recurso. Por isso que nossa sensibilização do nosso mandato fez esse projeto para garantir que o trabalhador e a trabalhadora tenham esse complemento adicional, se assim preferir o cliente, ok? Nós gostaríamos de informar mais uma vez que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio Vox Curitiba, Rádio Santa Cruz FM, Forte na Notícia, Câmara Cruz das Almas, .ba.gov.br. Senhor presidente, Nossas sessões estão sendo transmitidas por esses meios de comunicação e outros que ainda não chegaram aqui até o nosso conhecimento. Vereador Francisco Lima, você discutiu o projeto? Pois não, vereador. Oswaldo, mas separadamente pelo incentivo maior que dá o garçom. Mas gostaria de fazer uma ressalva em cima dessa questão, da seguinte forma: os restaurantes poderiam também colocar lá uma faixa dizendo os 10% é facultativo para todos os clientes. Isso aí vai depender da outra pessoa. Uma pessoa vai entrar lá e vai dizer, olha, tem 10% do garçom, o cara já vai ficar com medo de tomar mais uma cerveja, pensando que o 10% vai aumentar em cima de sua conta. Isso seria lógico que já sai senhor vereador. Não é ruim, que se dê o 10%, facultativo. Eu acho que ficações aí que fica até 2, 3 horas da manhã, eu acho que não é nada mais realmente que você dá uma porcentagem para ajudar até nos gastos no futuro. Isso aí eu acho que se eu tiver condições no momento, também daria, tem problema nenhum. Muito obrigado, senhor presidente. Encerradas as discussões, em votação. Senhores vereadores que aprovam o projeto do vereador Oswaldo em primeira votação, permaneçam sentados. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos favoráveis e um voto contrário. Aprovado o projeto. De primeira discussão e votação. Próxima matéria. Nós queremos pedir desculpas aqui ao vereador Mário Araújo por um projeto aqui que está em segunda discussão e votação, mas como aqui na ordem do dia nós estávamos mostrando o nome do vereador, por isso nós
não temos o projeto, mas o secretário Luiz acabou de nos informar que a autoria passou o projeto e entrará em discussão agora. Segunda discussão e votação, o projeto de lei número 13 dispõe sobre a padronização dos passeios públicos do município. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, tem que usar Michael, né? Não é porque tem outro sentado. Fica dobrado. Melhor que não fica dobrado aqui. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós realizamos na última quarta-feira, semana passada, uma audiência pública em relação à padronização dos passeios públicos de Búzios das Almas. Apesar de termos convidados igrejas evangélicas, católicas, clubes de serviços, estava aqui presente algumas entidades e também várias secretarias, como Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Transporte e Trânsito, o Superintendente de Transporte e Trânsito. Infelizmente, a Prefeitura Municipal de Búzios das Almas estava apenas o engenheiro Davidson Coelho, representando a Secretaria de Infraestrutura. As discussões quase chegaram ao meio-dia, quase foi ao meio-dia a discussão desses passeios. E várias fotos nós aqui exibimos, não mostramos aqui vários passeios da nossa cidade, que é necessário a intervenção do Poder Público Municipal. E surgiu, inclusive, ideias que depois da aprovação e sanção desta lei, acredito que esta casa irá aprovar esta lei, depois da aprovação dessa lei, já temos ideias para, por exemplo, do municipal, que surgiu nessa audiência pública, que possa melhorar, inclusive, essa lei ser posta em execução. O senhor José, cidadão de 78 anos, que estava presente aqui à audiência pública, eu mostrava os braços e o joelho, todo ralado de queda que ele levou em frente ao posto cidadão. Aquela saliência que tem frente ao posto cidadão. E de bate-pronto, o Rotary Club, que o seu presidente Jesus, e o futuro presidente Jesus, e o atual presidente Jesus Souza, estavam presentes e, juntamente com o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, assumiram o compromisso de a Secretaria de Infraestrutura verificar as condições de realizar uma melhoria naquela rampa que vai em frente ao posto cidadão, e o Rotary Club vai bancar todas as despesas para que a frente do posto cidadão não fique com aquela estrutura que possa levar idosos ou crianças à queda. Então, senhor presidente e senhores vereadores, para nós já foi um grande avanço que o próprio Rotary disse que, mesmo que a prefeitura não sancionasse ou que não coloque esse projeto em evidência, este grupo de serviço já colocou nas suas prioridades resolver o problema de ruas para cadeirantes e para idosos. E o primeiro a ser resolvido será este ali, na rua JB da Fonseca, em frente ao Posto Cidadão. Eu estou muito contente, muito satisfeito pela receptividade que foram as 15 pessoas que aqui estavam naquela discussão, mas que já vai ter uma melhoria na condição das pessoas que precisam caminhar pelos passeios da cidade. Nós mostramos aqui, senhor presidente, a questão do passeio em frente ao cemitério, que as árvores quase não dá para passar duas pessoas uma ao lado da outra, as árvores em pé. Também alguns acessos, inclusive um aqui próximo, o do nosso fórum. Essas pirâmides de frente ao nosso fórum é uma coisa horrível. Por que em frente ao fórum tem que ter essas pirâmides? Por quê? É uma grande interrogação. Em frente às nossas residências não tem. E por que na frente do fórum tem que ter? É uma sugestão, vereador Antônio Paulino, que após a sanção desta lei, que o Executivo Municipal imediatamente mande tirar essas pirâmides em frente ao fórum. Enfeia a nossa cidade, está muito feio aquilo ali, aquilo não cabe mais para a nossa cidade, no porte da nossa cultura das almas, tantas outras áreas. É necessário também, houve
substituto pelo enfermeiro de administração, antigo e prático, não construiu um fórum na cidade, mas enquanto utiliza esse, é obrigado também que se coloque um elevador, para que o promotor e o juiz possa receber um cadeirante, possa receber uma outra pessoa que não tem condições de subir as escadas. Há muito tempo já deveria existir isso. Depois da sanção desta lei, nós vamos obrigar, nós vamos fazer as indicações e pedir que esses órgãos tenham que cumprir isso. Não é possível que aqui ao lado, a casa do está o promotor, está o juiz, e se um cadeirante, se o deficiente precisar falar com a autoridade dessa, não consegue. Onde nós estamos? O juiz e o promotor não descem para atender o governo da escada. Então tem que se colocar o elevador para que o cadeirante, para que o deficiente possa ter acesso ao seu gabinete. Essa lei também, senhor presidente, quando nós levamos 3 meses pesquisando outras cidades para fazer uma lei nesse sentido, foi para que nós pudéssemos ter uma atenção melhor, especialmente para os que mais precisam, cadeirantes e deficientes. Graças. Em discussão, Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, o Dr. Regional, que está, além de estar se preocupando com a população e que está pensando no futuro da cidade do primeiro mundo. Parabéns aí, muito por apoio. Muito obrigado. em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade presente. Próxima matéria. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 50. Vereador Manuel de Paula Sacramento. Ficam isentos do pagamento de alvará de licença municipal às associações comunitárias da zona rural. Em discussão o projeto. Pois não, vereador. Senhor presidente e senhores colegas vereadores, eu estou defendendo essa isenção desse alvará de licença das associações comunitárias, até mesmo por ser presidente algumas vezes, e ver o quanto é difícil se juntar centavos, vou dizer, R$1 de cada daquela pessoa, daquela clientela que paga aquele associado com muita dificuldade. E um dos presidentes da associação do bairro, de associação rural, me procurou e pediu que não é justo que a gente pague, já não temos uma fonte de renda suficiente, e ainda pague esse alvará de licença. Então, eu achei uma coisa justa e estou pedindo que isente esse alvará de licença, porque as pessoas, na realidade, principalmente a zona rural, têm dificuldade de pagar esse. Não é o fato real, mas é uma associação, ela não tem fim lucrativo, ela não tem, ela faz apenas beneficiar, e que esse pouco que eles arrecadam, beneficia para a manutenção da própria associação, não pagar a isenção. Então é por isso que eu defendo a isenção desse alvará de licença. Discussão do projeto. Vereador Francisco Bolinha. Em discussão, o projeto do vereador Manuel de Paula diz respeito à cobrança de alvará de funcionamento, alvará de construção, alvará de isenção de licença para funcionamento. Mas a lei já diz que é isento de qualquer tipo de imposto, porque não tem fim lucrativo. Igreja não tem. A não ser que a construção, que seja projeto de alvará de construção acima de 100 metros quadrados, que tenha projeto de estrutura que possa ser cobrado uma taxa pelo governo do CREA, pela prefeitura, mas licenciamento de funcionamento de associações comunitárias, não existe essa cobrança de alvará de funcionamento. Funcionamento é para bares, para loja, para táxi, mototáxi, aí sim. Agora, quanto o alvará de funcionamento, eu não tenho conhecimento que fosse cobrado nesse município. Para discutir, senhor presidente. Oi, não, vereador. O vereador Francisco Assis está equivocado. É cobrado sim pelo município. E o projeto do vereador Manuel de Paula Sacramento, ele fala do alvará de funcionamento, não é construção.
funcionou o que? Associação. Não tem mais cobra. É cobrada. Então o projeto dele fala disso. Mas tem um tipo de imposto, fala da isenção. Não tipo de imposto, não se cobra INSS, não se cobra então, se está cobrando, tem alguma irregularidade, precisa ver se está, vice-presidente. Em discussão, vamos fazer votação. Em discussão o projeto. Em votação, senhores vereadores. Em votação, por gentileza, gostaria que a bancada, por gentileza. Em votação, os senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. 3, 6, 7 votos contrário e 6 votos favoráveis. Próxima matéria, rejeitado o projeto. Requerimento número 33, vereador Raimundo Filho da Conceição, requer audiência pública para tratar